Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e algumas páginas do WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje um domingo, 20º domingo do tempo comum na liturgia católica e dia da Assunção de Nossa Senhora. Mas nós estamos agora encerrando um estudo que nós estávamos fazendo sobre a questão da religião e da ciência, que já é um assunto próprio desse canal, que tem como subtítulo Método Wallace e Essence. As pessoas que viram algum vídeo e acham interessante, que se inscreva para ver outros vídeos que nós já vemos tendo uma sequência, né? Nós estávamos expondo isso por conta de uma discussão que houve sobre a questão da cientificidade, da homeopatia e da psicanálise. E esse é um assunto que nos puxou a questão da religião, que nós remetemos de novo para ver a origem dessa questão da ciência e de seu pensamento que domina o mundo hoje e que está sendo muito contestado. E esse assunto também veio surgir por conta dos movimentos atuais, históricos, em que vem surgindo uma direita cada vez mais radical, que dentro da história da humanidade, quando a direita se radicalizou, foi palco de grandes catástrofes, duas grandes guerras. Não vou dizer que a esquerda em si, mas as causas históricas de duas grandes guerras do século passado, em seu morticínio geral e traumático, elas foram protagonizadas principalmente por figuras da direita ou da extrema-direita, Hitler e Mussolini. E por conta dessas discussões todas que nós levantamos de novo essa questão. E por conta que dentro, quando nós falamos de onde nós vivemos, aqui em Goiás, no Brasil, é um país em que a religiosidade tem algo muito importante, e no mundo a direita está com com um avanço da cientificidade, há um abandono em geral da religião, e as massas que têm em todos os cantos do planeta sempre um sentimento religioso, elas se sentiram órfãos de governos e de entidades que valorizam esse ao seu lado, essa preocupação. E a extrema-direita, elas estão captando esse sentimento de perda de uma identidade pessoal proporcionada pela religiosidade. Então, nós voltamos aí a fazer e pegamos um texto que nos é já um texto base de um filósofo que é base do nosso canal e de nosso conhecimento pessoal, que é Hegel. E Hegel tem trabalhos tanto na área religiosa quanto na área filosófica e uma preocupação científica muito grande, igual nós falamos, que uma das suas obras também é Enciclopédia das Ciências Filosóficas, e outra das suas grandes obras é a Ciência da Lógica, tem essa preocupação com a cientificidade. Então nós fizemos as leituras e agora vamos voltar a uma coisa que nós havíamos vindo, né? Uma pessoa que não aprofundou nesse lado filosófico da atualidade que nós acabamos por descobrir foi o filósofo Gilles Deleuze, em uma obra sua, que nós já estamos vendo, e temos uma obra nossa de meditação sobre essa obra, que se chama A Dobra, em que ele faz um meio estética e meio filosofia, que ele abarca o barroco, e na filosofia ele abarca Leibniz.
Leibniz é dos primórdios do iluminismo, contemporâneo de Descartes, de Newton, contemporâneo de Spinoza, todos os filósofos, Locke. Ele tem uma obra que se chama Ensaios sobre o Entendimento, a partir do ensaio de entendimento de Locke, que ele faz um contraponto, e tem a obra dele que foi um contraponto, nem bem um contraponto, mas ele e Newton tiveram a percepção da questão da matemática dos números diferenciais, do cálculo diferencial da matemática. É até uma disputa, né, que acabou Newton vencendo, mas hoje em dia eu coloco como os descobridores da matemática do cálculo diferencial, que proporcionou um avanço posterior do empirismo, principalmente na área física e química. Então, e o Leibniz ficou por muito tempo esquecido, e o Deleuze, um filósofo da chamada escola desconstrutivista, né? Mas ele nos deu, e na dobra, ele pega uma meditação grande sobre as obras, vamos dizer assim, metafísicas e espirituais de Leibniz. E Leibniz já imbuído de todo o seu pensamento iluminista, que viria a ser vitorioso na passagem do século XVIII para o XIX e até meados do século XX. Agora, na última metade do século XX passado, a direita veio crescendo muito dentro da questão religiosa e dos pensamentos e pontos de vista religiosos junto à população, e chegou a fazer dois grandes presidentes, votações expressivas no Brasil, Estados Unidos e vários na Europa, agora inclusive na vizinha Argentina, um presidente de uma extrema direita ainda mais radical ainda que Trump e que Bolsonaro, os expoentes da extrema direita no mundo, e que nós fazemos dentro do nosso pensamento de Hegel, muitas vezes não só fazer uma questão de embate, esse não é o pensamento hegeliano que nós achamos importante, e muita gente hoje em dia tem esse pensamento de embate que cria a situação de polarização que nós vivemos hoje e não faz progredir as situações em nenhum nível, né? Hegel é mais concreto quando ele fala na síntese, em que ele analisa profundamente as posições divergentes, analisa os entornos dessas posições. Nós demos um exemplo na leitura da fenomenologia que hoje nós vimos. Então nós estamos aí procurando ver isso, vamos voltar, fazer algumas leituras da Teodiceia, de Leibniz, tem o Deleuze pegou de um filósofo escolástico, o Duns Scotus, uma vez fazíamos outras leituras, Leibniz aprofundar mais e ver essa questão da implicância do lado da ciência, né? Ainda mais Leibniz agora ele está sendo muito atual na questão da informática, que é muita coisa, inclusive da matemática, da sua matemática binária, influenciou muito o desenvolvimento da tecnologia informática, que é a ponta do desenvolvimento industrial que nós temos hoje em dia, e Leibniz tinha uma preocupação filosófica, metafísica e religiosa. Então nós achamos interessante e vamos voltar, nós já temos outros textos, né, e vamos voltar a isso. Então essa conclusão que nós chegamos, nós fizemos a leitura e vemos os dois lados, não se pode tratar a religião só como superstição e como erro, né? E
Hegel já falou isso, que o iluminismo está sendo muito insensato não entender essa conceptualização da religião, que é algo muito importante e tem de ser entendido e não só apenas desprezado. Isso nós vimos nas leituras. Então encerramos mais essa sessão e as próximas continuaremos mais a nossa discussão em torno de questões científicas e religiosas e voltando na questão religiosa a Teodiceia de Leibniz, inclusive para Leibniz, na obra Teodiceia, ele combate um pensamento que ele já tinha vislumbrado lá, que é essa visão de um sujeito simplesmente potestativo, um sujeito de poder. Ele quer colocar Deus também como um Deus de amor. Esse é o subtítulo da sua Teodiceia. Nós temos isso em outros vídeos, quem quiser só procurar, mas nós continuaremos na semana que vem voltando aos estudos de Leibniz. Boa tarde.